Sou Paula Freitas, psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. Existe diferença entre relacionamento tóxico e abusivo? Reconhecer um abusador onde pode ocorrer relações tóxicas, porque a vítima ela permanece numa relação abusiva. E como lidar com a culpa por isso? Essas são as dúvidas que eu vou responder no vídeo de hoje. Então vamos para as perguntinhas de hoje sobre relacionamento abusivo. Primeira pergunta: o que é um relacionamento tóxico? Vamos a ele? O relacionamento tóxico é aquele que tem um componente de envenenamento nas relações. Com o tempo, ele vai se tornando venenoso para uma das partes. Lembrando que todo relacionamento, em algum momento, tem um componente tóxico. Por isso é fundamental identificá-lo para que combata essa toxicidade e assim não se torne um relacionamento tóxico. O relacionamento tóxico ele apresenta algumas características, como a perda reflexiva e assim a dificuldade no senso crítico para poder identificar o que está acontecendo. Mensagens desconexas e paradoxais. Em algum momento parece ser oposta e em outro parece que é a mesma coisa. Como, por exemplo, o carinho em forma de controle e de ciúmes. A perda da liberdade, anulando a sua própria individualidade. Prejuízos na sanidade mental. Uma dinâmica tóxica. Controle de todos os passos do outro. Abdicar das suas escolhas pessoais, não tendo espaço para suas vontades e desejos. Tortura emocional. Jogando com suas emoções, deixando uma oscilação entre o bem ou o mal. Todo relacionamento tóxico, ele leva a um relacionamento abusivo e vai aumentando gradativamente. Segunda pergunta: o relacionamento tóxico é somente entre casais? Ótima pergunta. O relacionamento tóxico e abusivo, ele ocorre em qualquer tipo de relações. Casal, amizades, na família e até no âmbito profissional. Lá no seu trabalho mesmo pode estar acontecendo isso. Quando se fala sobre relações abusivas, vem muito em mente a relação amorosa, mas não é a única relação que pode ter essa toxicidade e abusos. Nas amizades, ocorre num processo de dominação, de controle e uma tortura emocional de maneiras mais sutis, mas são abusivas. Existem muitas críticas, inveja, idolatria e ao mesmo tempo um certo desprezo, onde você gosta da pessoa, mas ao mesmo tempo tem raiva. Na família, existe uma certa oscilação de sentimentos, onde ama e odeia ao mesmo tempo. Em muitos casos tem agressão, tensão e após isso confundindo a pessoa que passa a achar que é normal ser agredido. Afinal, é família. No ambiente profissional, ocorrem muitos abusos morais, dominação e subordinação. Em empresa familiar, é muito mais comum ainda as relações abusivas. Terceira pergunta: como reconhecer um abusador? Para reconhecer o abusador, é importante entender os tipos de abusadores, que são o ambivalente. Ele vê a pessoa como virtuosa, correta, um comportamento protetor, uma postura de quero o seu melhor, mas com uma mistura de pitadas de torturador e meio salvador, entende? Por isso que é ambivalente. Instável e controlador. É aquela pessoa dramática, carente, que manipula e te faz se sentir mal em relação à vida dele. Apresenta grandes oscilações entre agressiva e bondosa. Parece que é uma pessoa sensível e frágil, mas na verdade é um controlador. E o sádico, que gosta de ver a pessoa sofrer e faz isso através do controle, de manipulação, de dominação e de tortura com um certo requinte de uma pessoa com crueldade. Esses são abusadores e tóxicos que aparecem muito em relações abusivas. Então fique atento a isso. Quarta pergunta: por que a pessoa permanece numa relação abusiva? Essa todo mundo quer saber, não é mesmo? O relacionamento ele não se torna abusivo do dia para a noite. Ele vai se transformando gradativamente. E a vítima se perde por não ter essa percepção. Essa permanência numa relação abusiva, ela é percebida através de alguns elementos. Como, por exemplo, a negação.
A pessoa ela não admite, ela se defende quando alguém tenta alertá-la, porque nega que esteja numa relação abusiva. O julgamento dos outros. Se preocupa com a opinião dos outros, com o que vão pensar se descobrirem que está numa relação abusiva. Assim, se fecha, se cala, guarda como um segredo, e é nesse momento em que ocorrem os maiores abusos. A destruição velada. Ocorre um aprendizado de destruição, uma submissão aprendida no decorrer da vida, pois as mulheres são ensinadas a serem mais tolerantes e até mesmo passivas. E a ilusão de mudar o outro. Acredita que vai conseguir de alguma maneira mudar o outro, consertar as atitudes que a ferem e passa cada vez mais a tolerar tudo. Com essa ilusão, porque não temos o poder de mudar o outro. E o merecimento, que a pessoa se culpa e acha que merece passar por isso, merece sofrimento por não enxergar valor em si mesmo. E a rejeição, foi aprendendo a ser rejeitada, pois geralmente teve um padrão familiar abusivo, tendo essa sensação de desamparo aprendido. Ser cuidadora, ter sido educada para ser a cuidadora, a mantenedora da família. E se o relacionamento não vai bem, a culpa do fracasso é totalmente dela. Perda de recursos. Muitos ficam nessa relação por não terem recursos financeiros. Não tem para onde ir. E se sente refém até emocionalmente dessa relação em condições. E uma esperança irracional. Acredita na mudança do parceiro. Medo paralisador, um medo constante que paralisa e deixa a pessoa sem ação. Esses elementos dificultam a percepção de que não mudará ninguém e que precisa sair disso. Por isso, a psicoterapia é fundamental para que seja trabalhado todos esses elementos, certo? Quinta pergunta: como lidar com a culpa num relacionamento abusivo? O primeiro passo importante para enfrentar o sentimento de culpa é ter a clareza de que você não tem culpa de ter pensamentos e ideias diferentes dos outros. No relacionamento abusivo, a pessoa faz você se sentir culpada e traz a sensação de instigar e de ferir o outro. A culpa faz você refletir e até duvidar do que realmente sente, pois passa a viver a vida do outro, se anulando e esquecendo de si. Então, para combater esse sentimento, deve-se reconhecer que cada um tem a sua própria vida, entendendo que cada um tem suas vontades, gostam de coisas diferentes e que não ficará o tempo todo vivendo a vida do outro e se abandonando. E se você caiu de paraquedas aqui, sou Paula Freitas, como eu disse para vocês lá no início desse vídeo. Acompanhe minhas redes sociais, podcast Relacionamento e Psicologia. Os links estão todos na descrição dos vídeos no meu canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga. Porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.